para a gente voltar um pouquinho na bioquímica do açúcar, para a gente estabelecer as premissas de novo aqui, para a gente entrar nesse aprofundamento sobre essa manifestação no nosso corpo, principalmente no nosso cérebro, né? Então, a gente, por pensar, tudo que a gente ingere de alimento se enquadra em 3 classes. Ou é carboidrato, ou é proteína, ou é gordura. O carboidrato mais simples, e o carboidrato que a gente fala, qual a menor molécula de um carboidrato? É a glicose. Que nem o Lai Ribeiro, né? Ele fala que o sonho de toda a farinha, de todo o açúcar, é virar glicose dentro da célula, poder trabalhar. Então, a glicose, ela é um problema? Não. A glicose é um alimento que nos dá energia rápida. O cérebro precisa muito de glicose e os músculos, como a gente já falou no primeiro programa, tá? A questão é, que tipo de oferta de glicose você está trazendo para o seu organismo, para o seu cérebro, e a quantidade. Lembrando que todo o excesso, tanto da glicose como da frutose, que é o açúcar das frutas, se ele passar de um certo nível, a gente chama de pico. Esse pico ele vai levar a um processo chamado glicação. A glicação, ela funciona mais ou menos dessa forma. A hemoglobina, que é um elemento do sangue, ela se acopla ou num açúcar, ou numa gordura, ou até numa molécula de DNA, num ácido nucleico. Essa composição que é não fisiológica, não é normal, com calor. Imagina mais ou menos o açúcar na panela, aquele açúcar flambado. Então, Calda de pudim. o excesso de açúcar, ele faz com que essa hemoglobina se cole ou no açúcar, ou numa gordura, ou no ácido nucleico, e forme uma goma. Essa goma, ela tira a função da hemoglobina, que é carregar oxigênio. Imagina isso no micro para o macro. O corpo, o seu sangue, os seus 5 litros de sangue invadidos por essas moléculas que não são moléculas benéficas, não são fisiológicas, e começam a entupir a circulação dos órgãos e não deixam o oxigênio chegar às células. Essa glicação ela acaba formando radicais livres, tá? Que a gente chama hoje de EIs, produtos de glicação avançada, que podem levar a câncer, a todas as doenças crônicas. Esse é o passo a passo para chegar às doenças crônicas. Sempre tem o age na jogada, a glicação. Por isso que a gente fala que a doença base crônica é o diabetes e todas partem dela, é uma doença mãe. Então, a glicação, que é essa composição anômala, ou seja, essa composição que não é natural, da hemoglobina colada num açúcar, numa proteína, ou numa gordura, ou até no ácido nucleico, no aminoácido, essa mistura, essa goma, ela começa a circular sem carregar oxigênio e entupindo as microcirculações, e trazendo as doenças crônicas que começam pelo diabetes, que nós vamos falar, ou qualquer uma, até o Alzheimer, é considerado uma doença inflamatória. A depressão também hoje é considerada uma doença inflamatória, o TDAH, o pânico, a ansiedade, tudo vem de um processo inflamatório descontrolado, ou seja, muito radical livre, e o sistema tampão que a gente falou no último programa não consegue dar conta de desagregar essas moléculas. Não, e a hora que você fala que o açúcar ele envelopa, né, a hemoglobina, né? Isso. E não deixa com que ela faça a função. Né, faça a Circule. função dela em relação ao oxigênio, é só a gente imaginar a gente tentando respirar com um plástico na cabeça. Não tem como, né? Então vamos olhar para isso e olha. E é interessante, porque a gente falou aqui que que fruta tem açúcar, né? Carboidratos têm açúcar, mas olha a importância desse açúcar refinado, né? Olha como ele entra na corrente sanguínea. E quando você falou sobre esse efeito, eu logo imaginei quando a gente toma um copo de caldo de cana, né? Milkshake. O milkshake também. Nós vamos falar bastante de milkshake hoje. Pico altíssimo, né? De glicose no sangue, e você fica letárgico. Exatamente. É quase que instantâneo, assim. Você terminou de tomar, se você tomar devagarzinho quase ainda... uma cachaça doce. Exatamente. A sensação é, estou de porre Exatamente, de açúcar. De caldo de cana. Porre de doce. Né? Então, você imagina o sorvete, o milkshake. Vamos para o milkshake.
líquido, um produto líquido, rico em gorduras trans, porque aquela suavidade não é à toa, rico em açúcar, dando pico de açúcar, pico de gordura. Um sistema tem no cérebro, o mesmo sistema que é estimulado pelo pico de açúcar, é estimulado pelo pico dessa gordura trans. Então, da euforia, aquela montanha-russa que a gente falou, e outra coisa, nós vamos falar aqui, quanto mais você libera dopamina numa área do cérebro, a dopamina serve para te dar aquela sensação de prazer, de poder, de autoestima elevada, mas registra ali uma necessidade de repetição e gravou esse bem-estar com a dopamina, então toda vez que tiver um vazio existencial, você vai procurar essa sensação. Então, a dopamina ela tem a ver com recompensa e o cérebro trabalha na base da recompensa. Eu pego alguma coisa e te entrego outra. E eu ia falar exatamente sobre isso, porque a dopamina, né, que é esse queremos mais, essa sensação de vida, de euforia, de alegria, ela caracteriza a repetição e olha que interessante, você faz o que não quer fazer para ter algo que você quer. Esse é o sistema de recompensa, né? Você rouba um banco, tá bom? Para poder se sentir feliz. E o banco que você rouba é o milkshake. Então você leva para o cérebro todo esse dinheirinho e o cérebro te dá a sensação de bem-estar. E parece uma recompensa aparentemente fácil, né? Fácil e equilibrada, mas não é. O fast food hoje ele traz essa dopamina muito em voga, porque são alimentos extremamente palatáveis, né? Com muito conservante, muito sabor concentrado. Hoje a gente encontra, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Fumaça em pó para você temperar alimentos, Sim. né? Não sei se isso faz bem ou faz mal, mas a questão mal. é, você não precisa mais deixar o alimento ali depurando na fumaça para ter esse sabor de fumaça no alimento. Então, ou seja, como é que a gente, né, consegue competir nesse sistema de recompensa com um alimento produzido em casa, sem esses conservantes, sem esses temperos artificiais, em relação à dopamina, né, que vai ser liberada ao consumir esse alimento, né? Porque tudo parece muito sem graça.